Vamos falar hoje sobre a questão da prevenção de doenças através da imunização. Sobre esta apresentação, nós vamos percorrer esses tópicos. Alguns dados históricos, se são tecnologias recentes ou não, quais as doenças preveníveis por vacina e qual o calendário de imunizações vigentes no Brasil. Por fim, vamos falar alguns tópicos sobre a vacina Covid-19. As vacinas são substâncias que estimulam o nosso sistema imunológico a formar anticorpos, a nossa imunidade humoral ou células T, a nossa imunidade celular, contra determinados agentes infecciosos ou seus produtos, que nós chamamos de toxinas em algumas situações, como é o caso da difteria e do tétano, que quem produz a doença são as toxinas desses agentes. Os chineses, há milhares de anos, eles desenvolveram uma técnica de imunização onde eles trituravam a ferida, a feridinha produzida pela varíola, onde o vírus eles achavam que estaria morto, presente, mas morto. E eles sopravam esse pó através de um cano de bambu na narina das crianças, e dessa maneira as crianças evitavam de adquirir a doença. No século XVIII, a varíola era uma das doenças mais temidas do mundo, das transmissíveis, né? Claro que houve a peste também, a peste bubônica, mas a varíola também estava ali para a par. E poucas pessoas ultrapassavam a juventude sem contrair a varíola, e a taxa de letalidade chegava a ter 10 a 40%. Aqui nós temos uma foto de um quadro de varíola. Vocês veem que aqui ela está em vários estágios, então tem vesículas, né? Onde pode existir um líquido claro, depois pústulas, onde já existe o pus, posteriormente uma casquinha, né? Essa ferida aqui. No século XVIII, a esposa do embaixador inglês, que eles residiam em Istambul, ela observou que a varíola podia ser evitada introduzindo na pele do indivíduo são o líquido extraído de uma crosta, de uma casquinha de varíola do indivíduo infectado, tendo aquela origem anterior da China que nós já comentamos. Esse método ele foi trazido para a Europa ocidental e, apesar de ter provocado muitas mortes, ele foi largamente utilizado na Inglaterra e nos Estados Unidos, dada a gravidade que era a disseminação e a doença. Posteriormente, esse médico, Edward Jenner, investigou uma crença que existia entre os trabalhadores rurais que ordenhavam vacas. As vacas tinham uma doença que chamava cowpox, que era uma varíola própria delas, que davam na mama das vacas. As pessoas que ordenhavam esses animais, elas desenvolviam pústulas semelhantes à varíola humana, mas somente nas mãos. E era uma condição benigna, conhecida como vaccínia, do latim vaca, e essas pessoas não se infectavam com a varíola. E o Jenner, ele inoculou o menino de 8 anos saudável com esse pus do cowpox. Depois, não bastasse isso, ele não foi
ele foi inoculado com o vírus da varíola e ele não desenvolveu a doença. Então, ele teve sintomas benignos da vacina, né, do cowpox, mas ele não teve a doença, a varíola. Então, hoje em dia, isso seria uma coisa inadmissível, né, pelos conceitos de ética vigentes. Posteriormente, no século XIX, o Louis Pasteur desenvolveu a vacina antirrábica e ele denominou esse produto de vacina em homenagem ao gênero. Vacina que vem de vacuna, algo que vem de vacas. Depois das primeiras vacinas desses 2 séculos, um grande número de outras vacinas foram desenvolvidas e o seu uso se tornou generalizado. A vacinação torna-se um programa de governo e a maioria das doenças preveníveis por vacinação, ela foi controlada em vários países, principalmente desenvolvidos, e no Brasil, e com recrudescências que a gente vai ver posteriormente nesta aula. 2 exemplos de sucesso mundial através da vacinação. A varíola, de novo, né? O último caso de varíola no mundo, ele aconteceu aqui na Somália, na África. E em 1979, a varíola foi declarada erradicada. É a única doença que a gente usa essa terminologia, erradicada pela Organização Mundial de Saúde. Então, não existem vírus circulantes e os únicos vírus guardados em laboratórios de máxima segurança, eles estão nos Estados Unidos e na Rússia. Aqui, o Brasil, dessa foto, a gente pode ver que ele recebeu a certificação internacional de erradicação da varíola em 1973. Nesse primeira foto, existe o processo de escarificação. Então, esse tubinho, né, ele escarifica, um tubinho meio de vidro, enfim. Existe uma escarificação da pele, né, sopra-se esse vidrinho que contém a vacina, o conteúdo vacinal, e existe uma micropunções aqui para introduzir no tecido da pessoa. Posteriormente, foi substituído pelo Pedogete, que é esse aparelho, que foi banido depois, porque apesar dele ser uma vacinação hipodérmica, ele acabava podendo transmitir outros vírus de uma pessoa para outra. Aqui em vários cantos do Brasil, aqui no bairro da Liberdade, esse senhor aqui é o Frei Damião, muito popular no Nordeste, que foi se vacinar também. E aqui outra cena em São Paulo. A poliomielite. A poliomielite não foi erradicada ainda, né? E ela está em fase de eliminação. A maioria das pessoas não se lembra ou não teve contato com o sofrimento que acontecia com as pessoas acometidas pela poliomielite. Então, a gente tem velhas fotografias em preto e branco de pessoas com crianças com aparelhos ortopédicos ou dentro de pulmão de aço. Então, aqui várias meninas, né, com esses aparelhos ortopédicos, acometidas pela poliomielite, e aqui essa cena de pessoas dentro de pulmões de aço, porque elas não conseguiam respirar pelo acometimento para expandir o tórax, né, e permitir que o pulmão se expanda. Então, ela precisa de um pulmão exterior, né, que faz essa função para elas. Recentemente, o último paciente com pulmão de aço, vítima de poliomielite, faleceu no Hospital das Clínicas, né? A vacina contra a poliomielite, ela na década de 90, mais especificamente em 1994,
conseguiu eliminar a transmissão no continente americano. O Brasil teve o seu último caso em 1989 no município de Sousa, na Paraíba. Esse slide mostra os dados que existiam no mundo e no Brasil nesse período, né? Então, anteriormente, em 1988, existiam 350 mil casos em 12 países. O Brasil teria, nessa época, 30 mil casos. Em 2000, houve a declaração da interrupção da transmissão do poliovírus 2, porque a gente tem 3 poliovírus, o 1, o 2 e o 3. Em 2011, 4 países eram endêmicos ainda: Nigéria, Paquistão, Afeganistão e Índia. E a Índia, no começo de 2011, com aquela extensão toda daquele território, ela conseguiu interromper a transmissão da doença. Em 2012, então, somente 3 países, Nigéria, Paquistão e Afeganistão. Em 2012, o poliovírus 3 foi relatado pela última vez na Nigéria. E, atualmente, em 2020, a gente só tem o poliovírus selvagem 1 afetando o Paquistão e o Afeganistão. Então, estamos em via de eliminação. Aí eu vou mostrar esse mapa para vocês vão falar, mas está cheio de poliomielite? Não, não está. Os 2 países em amarelo são os que eu acabei de falar, que são endêmicos ainda. Nesses países, pontinhos vermelhos são os casos de poliomielite, e nesses pontinhos verdes, no continente africano e aqui nesta região, e esse aqui laranja, são vírus, são casos de poliomielite, mas derivados do vírus vacinal. Então, vamos falar um pouco como é que é isso, né? O vírus vacinal, até então, a vacina utilizada era a Sabin, que é a gotinha, que é o VOP, né? Esse VOP, ele é eliminado pelas fezes das pessoas e ele começa a circular no meio ambiente, pode sofrer mutações e vir a desenvolver pólio vacinal. Mas em termos de importância, desde 2000, mais de 10 bilhões de doses de VOP foram administradas a quase 3 bilhões de crianças em todo o mundo, evitando 13 milhões de casos de poliomielite, ou seja, uma redução de 99%. Durante esse período todo, ocorreram 24 surtos de poliomielite devido à vacina, quando tem esse Czinho aqui na frente, é isso, que ocorreram em 21 países, com 760 casos de poliomielite devida à vacina, e a maioria derivada do componente 2. Em 2016, então, foi proposto uma mudança nos programas de imunização do mundo, mudando a trivalente Sabin pela bivalente. Quais são as doenças preveníveis por vacinação? Esse aqui é o nosso calendário em 1968. Vocês veem que a gente tinha muitas poucas vacinas disponíveis, né? Não tanto pela disponibilidade, né, do Brasil, mas porque nem existiam tantas vacinas assim, né? Então, BCG oral, aqui é difteria, tétano e coqueluche, pertussis, né, coqueluche ou tosse comprida, a Sabin gotinha, que é a VOP. Aqui os reforços, sarampo, aqui aos 7 meses, varíola ainda utilizávamos, aqui os reforços, e aqui
o toxoide tetânico, que era um componente, um dos componentes dessa tríade aqui em cima. Hoje em dia, a gente tem todas essas vacinas e eu vou mostrar a seguir o calendário brasileiro para vocês. Então, em branco estão as doenças as quais nós temos vacina e disponível no calendário vacinal brasileiro. Cachumba, coqueluche, difteria, doença meningocócica, doença pneumocócica, febre amarela, hemófilo influenza tipo B, que vocês viram que pode dar meningite, hepatite A, hepatite B, HPV, influenza, poliomielite, rotavírus, rubéola, sarampo, tétano, tuberculose e varicela. Uma varíola a gente não fornece mais, né, por conta da erradicação, e elas estão disponíveis aqui, dispostas aqui, na realidade, por ordem alfabética, mas depois a gente vai olhar a questão da combinação dessas vacinas. Esse é o calendário da criança até os 6 anos, então, ao nascer, ela recebe a vacina BCG e a primeira dose de hepatite B. Aos 2 meses, ela recebe difteria, tétano, pertussis ou coqueluche, mais o HIB, que é para hemófilos, e mais hepatite B. E aqui está errado. Essa daqui é a gotinha, é o VOP, aqui é o VOP e o VOP, e aqui é injetável, tá? Então, vamos lá. Tirando esse problema, nós temos mais a rotavírus aqui nessa mesma idade. Depois o meningococo C e os reforços com a vacina injetável. Então, o Brasil e o mundo estão em transição entre a vacina Sabin oral para a vacina injetável, que é a Salk, ok? A poliomielite, então, falando mais especificamente dela, né? Então, esse vírus, poliovírus derivado do vírus vacinal, ele sofreu uma mutação genética numa região e ele reverteu a neurovirulência dele e a transmissibilidade. Dessa forma, a vacina é dada aos 2 aos 4 meses, a Sabin, e aos 15 e 4 anos, a Salk. Aqui são as nossas crianças com 7 anos ou mais e adolescentes. Qual que é a mudança aqui, né? A mudança é que se inclui o HPV, que são aquelas verrugas, né, do papilomavírus, que são doenças, infecções sexualmente transmissíveis, e a meningocócica, que agora não é mais só contra o sorogrupo C, mas sobre A, C e W e Y, tá? Então, essa dose é dada independente de dose anterior de meningococo C e o HPV aqui em 2 doses. É bom lembrar que se a criança foi vacinada com 3 doses no primeiro ano de vida, ela está vacinada para sempre. Isso são casos de pessoas que não receberam hepatite B, né? As pessoas que receberam difteria, tétano e coqueluche lá atrás, elas vão receber somente a difteria e tétano aqui. Então, tem várias nuances que depois vocês podem observar com mais calma. E aqui também está incluída a febre amarela, caso ela não tenha recebido a febre amarela anteriormente, como nós vimos aqui, aos 9 meses. Esse é o calendário vacinal geral de todas as faixas etárias. Está bem difícil de ver, mas é um resumo expandido de tudo aquilo, né? E lembrando que o Brasil incluiu também os meninos contra o HPV. Então, inicialmente só foram as meninas,
de 9 a 14 anos, depois os meninos de 11 a 14 anos. Também a questão que eu chamei a atenção para a ampliação da meningite meningocócica contra todos os sorogrupos. Os adultos também têm seu calendário vacinal, né? Lembrando sempre que a DT, a difteria e tétano, todos nós temos que tomar a cada 10 anos, né? E vamos ver alguns impactos desses vacinas em agentes bacterianos, causadores de meningites. Nós podemos ver em várias outras circunstâncias, mas vamos ver aqui dessas meningites, né? A Mycobacteria tuberculosis não está inclusa aqui em nenhum gráfico que eu vou apresentar, mas a gente sabe lá da aula de tuberculose que ela dá um impacto muito grande em formas graves nas crianças, principalmente meningite, tuberculose e tuberculose miliar também. Então, os sucessos na imunização. Aqui está o hemófilo, então, a vacina por hemófilo conjugada com difteria e tétano coqueluche foi introduzida em 2002 e depois junto com hepatite B em 2012, mas ela remonta desde 1999, só a HBIG isolada. Então, aqui nós temos a introdução da vacina nesse período, né? E uma queda na taxa da incidência de meningite por hemófilo, enquanto a cobertura vacinal vai subindo aqui. Aqui no estado de São Paulo, a gente não tem a questão da cobertura vacinal, mas é uma série histórica maior, indo até 2018, com quedas sucessivas de coeficiente de incidência por meningites por hemófilo. Aqui é a meningite pneumocócica, que também foi introduzida em crianças menores de 2 anos, e vendo que após a implantação dela a partir de 2010, houve uma queda importante e sucessiva de casos de meningite pneumocócica. Aqui a doença meningocócica, não mais somente em menores de 2 anos, né? Um impacto bastante grande também. E aqui a doença meningocócica em menores de 2 anos. Lembrando que ela foi introduzida mais recentemente, e aqui uma queda importante, pelo menos até 2015. A gente não tem um dado mais atualizado. Mas do estado de São Paulo, nós temos até 2018, então, quedas sucessivas de meningite meningocócica, de doença meningocócica, e muito importante nas crianças, que vocês veem aqui, menor de 2 anos, de 2 e 4 anos, que é o azul e o vermelhinho, que vem caindo de uma maneira muito expressiva. E os sucessos seguidos de fracasso, né? Muito em função da nossa cobertura vacinal e da nossa heterogeneidade, né? O sarampo, a vacina do sarampo é uma vacina muito antiga, ela começou a ser utilizada em 1960, em 1973 ela passa a entrar na rotina do calendário brasileiro, mas de uma maneira ainda bastante incipiente, enfim, de maneira não equânime. Em 1992, houve a introdução da vacina tríplice viral, que nós já comentamos, é sarampo, rubéola e cachumba, e em 92, nesse mesmo ano, o Brasil adota a meta de eliminação do sarampo até o ano 2000. Em 2000, houve a interrupção da transmissão no continente americano, embora houvesse a circulação nos demais continentes, principalmente na Europa, que não via há muito tempo casos de sarampo, então devem ter
raciocinado como a questão da varíola não vem há muito tempo, então vamos interromper a vacinação. E também com o movimento anti-vacina mais presente naquele continente. Em 2002, foi preferido não certificar como eliminado o sarampo e a rubéola para que pudesse ser declarado em conjunto com o mundo. Porém, começaram a acontecer coisas que a gente vai ver aqui. 2001 e 2005, nós tivemos 10 casos. Eu vou voltar nesse slide para mostrar que a gente tem campanhas de vacinação desde 1993, campanhas de segmento e assim sucessivamente, né? O que deu uma certa controle no país, né? Em 2006 foram confirmados 57 casos em surtos isolados no estado da Bahia, né? Sem identificação da fonte primária, ao contrário do que foi identificado nos anos anteriores, que eles foram classificados como importados de Japão, Europa e Ásia. E entre os anos de 2007 e 2009, não houve nenhum caso suspeito. E em 2010, 2013, começaram a aparecer casos. Foram notificados muitos casos, mas só foram confirmados 305 casos, que não é pouco, e todos relacionados a casos importados ou secundários desses casos que vieram trazendo vírus de outras regiões. Em 2013, a gente teve também uma quantidade grande de casos em alguns estados, e entre 2013 e 2014 ocorreu um surto no estado de Pernambuco e também no estado do Ceará. Esse do Ceará foi o maior deles, né? E ele ficou acontecendo até 2014. 2015 ainda continuou, a maioria no Ceará e alguns casos em São Paulo e um em Roraima, mas mesmo assim houve controle da situação. Em 2006, o Brasil recebeu o certificado de eliminação da circulação do vírus pela Organização Mundial de Saúde, declarando a região das Américas livre de sarampo. O que aconteceu depois? Vocês podem ver nesse gráfico que aqui, a partir de 2018, começa a haver um aumento em vários continentes, e aqui 2019, pior ainda. Vocês veem que circulava o sarampo em muitas regiões, né? Até que nós temos esse gráfico aqui, com essa quantidade bastante grande de casos confirmados. Notificados foram quase 50 mil, e o número menor de casos confirmados ou por laboratório, que era quase mandatório quando a gente estava na fase de eliminação, né? Ou confirmado clínico epidemiológico, tá? Sem o laboratório. Grande parte foi descartado e neste momento aqui, até novembro de 2019, alguns em investigação ainda, né? Não consegui um gráfico mais atual, o último boletim obtido foi esse. E esse daqui é no estado de São Paulo, aquele anterior no Brasil, que a gente vê que as crianças de 6 a 11 meses são as que tiveram maior coeficiente de incidência, né? Mais os pequenininhos, menores de 6 meses, que nem receberam a vacina ainda, né? Também foram acometidos. Existe uma quantidade bastante grande de casos nessa faixa etária em números absolutos, mas se vocês verem o coeficiente de incidência, o maior risco realmente estava aqui, mas tinha um risco aqui ainda importante, então a campanha acabou vacinando essa faixa etária prioritariamente, até 29 anos de idade.
O epicentro desse surto ou desta epidemia foi o município de São Paulo, né? E outro sucesso com insucesso foi a questão da febre amarela, que não vou mostrar em números, mas a gente teve uma epidemia grande que veio de Minas para São Paulo. São Paulo chegou a descer um pouco, foi também para o Rio e para o Espírito Santo. E hoje em dia a gente praticamente tem a vacina da febre amarela dada aos 9 meses em todo o território nacional. Vamos falar um pouco sobre conceitos de vacina, assim, plataformas de vacina, né? Nós temos vacinas virais, vou começar pelas virais, né? Que podem ser classificadas como atenuadas, inativadas e de subunidades. As vacinas atenuadas são aquelas em que o vírus ele encontra-se ativo, ele só está atenuado, né? Ele se obtém isso promovendo infecções sequenciais do vírus em culturas celulares, in vitro ou em ovos embrionados, como é o caso da influenza. Porém, esses vírus atenuados, ele tem capacidade ele é um antígeno, ele não tem capacidade de produzir a doença, mas ele tem capacidade de induzir o nosso organismo, ao ser injetado, a produzir anticorpos. São exemplos desses: sarampo, rubéola e cachumba, que é a nossa tríplice viral, a febre amarela, a poliomielite, né, a oral, a varicela e o rotavírus. A vacina inativada, ela contém o vírus inativo, e ele foi inativado por agentes químicos ou físicos, exemplo, a poliomielite injetável, a hepatite a raiva e a influenza humana. A vacina de subunidade, você emprega a informação genética do patógeno responsável pela codificação de proteínas, e essas proteínas vão funcionar como antígenos. Então, você pode produzir essas proteínas através do uso de outros micro-organismos, como bactérias e leveduras, que eu chamei a atenção aqui, mas células de mamífero ou de insetos também, como fontes para os antígenos a serem incorporados nas formulações vacinais. Então, vou dar o exemplo, por exemplo, da papilomavírus, do HPV, são vacinas de DNA recombinante, essas duas primeiras, né? O papilomavírus, que ele usa uma proteína do HPV, que é produzida em leveduras, a Saccharomyces cerevisiae, ou células de inseto, como o bacilovírus. E hepatite B, que você usa a proteína de superfície do HBV, também produzindo em leveduras. E a outra, a mais recente, que não está no nosso calendário vacinal, mas é a da dengue, Sanofi Pasteur, apesar dela ter registro na Anvisa, produzida com células vero, onde cada um dos 4 sorotipos da dengue contido na vacina foi obtido separadamente, combinando o vírus atenuado da febre amarela e os 4 sorotipos da dengue. E, por fim, as vacinas da Covid. As vacinas da Covid, quais são os conceitos dela, dessas que estão na fase 3, né? Que algumas delas, da Oxford AstraZeneca e a Gamaleya Sputnik, que elas usam vetores virais, né? Vetores virais, já tem demonstrado efetividade em análises, eficácia na realidade, em análises interinas, cada um falando que a sua é maior. Tem a questão da Moderna e da Pfizer,
que são vacinas que utilizam o RNA mensageiro, né? E todas elas têm um problema logístico aí, que é o de aplicação em 2 doses, com intervalo pequeno entre as 2 doses, e algumas complicações em relação à estocagem. Essa da Pfizer precisa ser a menos 70 graus, embora eles estejam prometendo caixas térmicas com gelo seco, que pode serem trocados os produtos, as vacinas a cada 15 dias para outra seguinte caixa térmica com gelo seco. Tem essa Moderna é menos 20, que é melhorzinha. Esta AstraZeneca é a temperatura regular, né, de freezers, e a Gamaleya da Sputnik também. E aqui nós temos a Coronavac, do Butantan, que é uma vacina chinesa da Sinovac, né, de vírus inativado, que é uma plataforma que a gente conhece bastante, né, e ainda não tem resultados de eficácia, a não ser em press release, né. Bem, nós falamos do programa de vacinação. Sempre é bom lembrar que nós tivemos coberturas vacinais muito boas até cerca de 2 anos atrás. Elas vêm piorando um pouco, às vezes por falta do imunobiológico, às vezes por problema de heterogeneidade. Você precisa ter coberturas boas e precisa ser heterogênea. Então, não adianta você ter uma cidade com uma cobertura vacinal de 50 e outra de 90, né? E na média você tem a média dessas duas. Não, você, para parar de circular o vírus, você tem que ter coberturas vacinais altas e homogêneas, né? Então é esse o conteúdo da aula de hoje, e encerramos por aqui.